bíblico vai nos dizer que ela estava enferma há 18 anos e andava encurvada. Ela não podia, bendito seja o nome do Senhor, se endireitar. Quando nós paramos para olhar para a situação clínica daquela mulher, primeiro que a primeira coisa que ela via todo dia era o chão. Era o chão. Ela não podia se endireitar. Ela não podia olhar para o alto. Porque a condição clínica dela era olhar para o chão. Olhar para a situação que estava à sua volta. Olhar para toda a questão que envolvia ela, mas na parte terrena. Olhar extremamente para o chão. Acordava de manhã durante 18 anos. E nós não estamos falando aqui de 18 dias, nós não estamos falando aqui de 18 meses, mas nós estamos falando aqui de 18 anos em que aquela mulher, ela olhava para o chão. E o relato bíblico vai nos dizer, bendito seja o Senhor, que primeiro era essa situação. Segundo, se nós formos parar para analisar, a situação emocional daquela mulher era uma das piores que poderia existir. Porque você imagina, nos leva a imaginar ela olhando para o chão, sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma situação de melhora, com dores, vivendo sobre o jugo daquela enfermidade por muito tempo. E quando se vive por muito tempo em uma situação, se perde a esperança. A esperança, ela é enfraquecida. A esperança, ela acaba vivendo um momento muito difícil. E aquela mulher, ela tinha todos os motivos para desistir. Ela tinha todos os motivos para não estar na sinagoga. E qual era a sinagoga? Qual era o objetivo? Era de estarem em reunião com o Senhor, de poder adorar a Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que ela estava na sinagoga. O que eu entendo, bendito seja o nome do Senhor, com esta palavra, é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no altar de Deus tem cura. Nos momentos mais alegres da nossa vida, no altar de Deus tem cura. Quando nós sabemos o que fazer, no altar de Deus tem direção. E quando nós também não sabemos o que fazer, o altar de Deus, aleluia, ele traz direção para as nossas vidas. Aquela mulher perseverou. Quando tudo dizia que não dava. Quando todas as situações eram contrárias, aquela mulher perseverou. Perseverou no frio, perseverou no calor, perseverou quando alguém olhou talvez para ela e disse: mas você está sofrendo há 18 anos e vai continuar indo para a sinagoga, e vai continuar louvando a Deus, e vai continuar ouvindo a palavra. Mas aquela mulher perseverou. E o segredo está em perseverar. O segredo está em ser constante. Porque tem muitos que correm. Quando nós vemos uma maratona, aleluia, e quando você vê uma maratona logo no início, todo mundo começa com aquele fervor, não é verdade? Correndo. Mas quando você olha para o bom maratonista, ele não começa correndo como os outros. Porque ele já tem a experiência. Ele sabe que se ele for com muita sede ao pote, se ele for correr muito, ele vai se cansar. Então ele mantém a constância. Por quê? Aqueles que correram muito, em determinado momento eles vão se cansar.
E ele vai adquirindo a habilidade, a estratégia que ele já possui, que ele fez para o seu preparo físico. Ele vai fazer o quê? Ele vai manter-se constante, para chegar em determinado momento, ele ia avançar. E aquela mulher, ela podia ter todas as coisas desfavoráveis. Ela tinha toda uma situação desfavorável, para que ela se entristecesse, para que ela deixasse de ir para a sinagoga, para que ela desistisse, para que ela olhasse e falasse: eu estou aqui há 18 anos e Deus não me vê. Eu estou aqui há 18 anos olhando para o chão, sendo motivo de chacota, mas ela permaneceu persistente. O que Deus nos diz esta noite é que a persistência nos levará a lugares que nós nunca imaginamos. A persistência, ela nos levará a atravessar fronteiras para que o nome do Senhor, ele seja glorificado e adorado. E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. Só que naquele dia, naquele sábado, acontece algo diferente. Jesus está lá. E quando Jesus está lá, aleluia, ele olha a situação daquela mulher, não é? E ele chega até aquela mulher, e diferente de outras curas, que ele pergunta: você quer ser curado? Você quer receber o teu milagre? Aqui é diferente. Jesus olha para aquela mulher e libera uma palavra para ela. Ela não pediu para Jesus. Ela não pediu, não teve nenhum diálogo com Cristo. Mas ele olhou e viu a necessidade. E há momentos que verdadeiramente nós precisamos falar com ele. Mas vão ter bênçãos que vão chegar nas nossas vidas, situações que nós não vamos falar nada. Mas ele viu a tua necessidade. É como Deus disse através do profeta Isaías para Ezequiel: aleluia, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Tem momento, a todo momento Deus vê, mas tem hora que Deus vê de uma maneira especial. E queira o Senhor nessa noite que Ele esteja te enxergando de uma maneira especial para a glória de Deus. Ele vai olhar para aquela mulher, o Senhor Jesus, e vai dizer o quê? Mulher, estás livre desta enfermidade. Olha que coisa gloriosa. Ela não pediu nada, mas Jesus chega e fala o quê? Está livre daquela enfermidade. Irmãos, aquela mulher vivia encurvada. E quando a gente está encurvado, aleluia, a gente fica impossibilitado de ver um universo de possibilidades. A gente fica sem fé. A gente fica olhando para o chão. E quando nós olhamos para a terra, nós ficamos, aleluia, entristecidos. Nós ficamos olhando e falando assim: será que eu vou conseguir? É muito difícil, é impossível. E tem coisas que são impossíveis na terra. Aleluia. Mas Lucas 1,37 diz assim: porque para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Oh glória. A Bíblia diz assim que logo, imediatamente, aquela mulher, ela se endireitou e glorificava a Deus. Ela se endireita e glorifica a Deus. Ela vai se endireitar e glorificar o nome do Senhor, porque aquele dia era o dia do milagre.
Aí vai chegar alguns da sinagoga e vai dizer: mas como é que pode? Vocês têm que vir outro dia para ser curados, e ser curados justamente no sábado. Irmãos, a criatura não pode ser maior do que o Criador. Todo dia é dia de milagre. Eles reservavam um dia especial, e com todo respeito ao dia especial que eles reservavam, mas todo dia é dia de Deus operar, todo dia é dia de Deus fazer milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai olhar e vai falar assim: olha, vocês estão agindo de uma forma errada, porque mesmo no sábado vocês deixam os seus bois beber água, e esta filha de Abraão, e aqui tem um significado muito especial, esta filha de Abraão, aleluia, ou seja, esta mulher que tem uma promessa na vida dela, esta mulher que sobre ela está a bênção, aleluia, de Abraão. E o que Deus disse para Abraão? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, a minha bênção está sobre a tua vida. Sobre esta filha de Abraão, não era lícito que hoje, bendito seja o Senhor, fosse o dia da vitória dela. Esta enfermidade que há 18 anos assolava ela, aleluia, que ela ficava presa, aleluia, fosse hoje o dia dela se levantar e ver as maravilhas de Deus. Os adversários ficaram envergonhados, porque não há como nosso Deus. Aleluia. E o que o povo fazia? Se alegrava por todas as coisas que eram feitas por ele. Deus continua fazendo, Jesus continua operando, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua operando situações que nós imaginamos que elas não sejam possíveis, que elas não sejam capazes de acontecer. O Senhor continua frustrando, bendito seja o nome do Senhor, a nossa impossibilidade. E por que Ele continua operando? Porque o querer é dele, e Ele sabe como mover todas as situações, todas as peças. Ele sabe como mover. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é decepcionar o homem. Como, pastor? Quando nós dizemos assim: isso é impossível de acontecer na minha vida. Aí o Senhor fala: eu vou fazer com que seja possível, para que ele mesmo se decepcione com a incredulidade dele. Porque Deus tem as suas maneiras de agir, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e nós devemos crer que milagres acontecem. Milagres, aleluia, eles acontecem em todo lugar. Aleluia, aleluia. Por isso que nós devemos glorificar e adorar a Deus, porque hoje é dia de milagres e acontece. Ah, irmão, se é uma pessoa conhecida nossa, bendito seja Deus, que trabalha em uma empresa, e o patrão, e chegaram lá, foram fazer uma convenção num lugar, se não me falha a memória, foi na Bahia, e chegaram lá no hotel, né, era uma convenção da empresa, e aquela maravilha, né? E essa pessoa, ela estava com um desejo no seu coração. E qual era o desejo do seu coração? Comprar uma casa. Só que ela não tinha o dinheiro para comprar a casa. Faltava ainda o dinheiro para poder comprar a casa. E acontece que ela fez assim, comentou com alguém, com uma pessoa, com um comentário, né, que precisava comprar uma casa. E foram, né, todo mundo lá para essa convenção. Chegou lá, o chefe, né, o diretor, ficava olhando para ele, durante os 3 dias do evento. Olhava para ele.
E ele pegou e falou, nossa, tem alguma coisa errada. Porque quando o chefe, né, Diácono Luiz, fica olhando muito para a gente, ou ele vai aumentar o salário ou vai demitir, né? Ou vem bronca por aí, né? Mas acontece que ele ficou incomodado com aquilo. Porque ele ia pegar uma água, o chefe estava lá olhando para ele. Ele saía para lá, o chefe estava olhando, o diretor estava lá olhando para ele. Ele ficou incomodado com aquilo, ligou para a esposa e falou, olha, sinto te falar, mas o chefe está olhando para mim. E é o seguinte, eu não sei, mas eu estou sentindo no meu coração, por isso que às vezes o nosso coração é enganoso, né? Eu estou sentindo no meu coração que ele vai me mandar embora. É saindo dessa viagem, ele vai mandar embora. Então, todos os planos, coloca tudo por água abaixo, porque ele vai mandar embora. E ele conversou e a esposa dele falou, amém, né? Se é isso que você acha, mas às vezes ele está olhando que ele quer falar alguma coisa com você. Então, ele quer falar comigo que eu vou ser mandado embora. Está vendo que às vezes a nossa preocupação, que já é uma pré-ocupação, a gente fica preocupado de algo que às vezes nem vai acontecer. Quantas vezes você fica tão preocupado, perde noites de sono, não é verdade? E nem acontece aquilo. Ou não com a intensidade que você pensou. Acontece o seguinte, que no último dia, ele estava lá tomando café, e o diretor chegou e falou, eu preciso falar com você. Imagina, né? O leite já desceu gelado, né? Ele já desceu ali, ele falou, agora é a hora, né? Não vai esperar nem chegar em São Paulo. Vai me demitir na Bahia, né? Pelo menos ia demitir num lugar bonito, né? Aí quando ele chegou, falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você quer comprar uma casa. Ele pegou e falou, né? Eu quero comprar uma casa, é uma verdade, né? Ele falou, quanto que falta para você comprar essa casa? Aí ele pegou e falou assim, olha, que falta, eu tenho tanto, né? Que não era nem um terço da casa, e falta ainda muito, né? Para poder comprar essa casa. Ele olhou e falou assim, olha, eu fiquei te observando durante todos esses dias. Todos esses dias. Você quer essa casa? Ele falou, não, quero, né? Claro que eu quero essa casa. Né? Vai ser bom para mim, para minha família, esposa e tudo mais. Ele falou, então tá bom. O dinheiro que falta para esta casa, eu vou te dar esse dinheiro. Para você comprar essa casa. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem? Depois a gente acerta como vai ser feito. Aleluia, como você vai pagar e tudo mais. Mas essa casa eu vou emprestar para que você compre essa casa à vista. O homem voltou da Bahia, você imagina com um sorriso aonde? O que eu quero te dizer é que às vezes Deus opera dessa maneira, Deus opera de outra maneira. Cada um Deus opera, Ele tem um operar de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira especial. A gente não consegue mensurar o tamanho de como o Senhor vai operar. Mas tem dias que são marcados para situações que você não imagina aconteçam na sua vida. Aconteçam no seu viver. Naquele dia foi na vida daquela mulher. Jesus se levantou. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela foi curada para a glória de Deus. Deus pode usar diversas maneiras de milagres, de situações para acontecer. A experiência de cada um é diferente. Aleluia. Mas isso nos leva a ter o quê? Fé, para acreditar, para crer que em dias comuns o Senhor continua trabalhando de uma maneira especial. E o povo
quando viu aquela mulher sendo curada, muitos ali viram ela sendo curada, acompanharam o sofrimento, acompanharam toda aquela situação, mas depois de tudo aquilo, glorificavam a Deus. E depois de algum milagre, o que nós falamos? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, pelo dia de vida. Glória a Deus, Senhor, porque as coisas deram certo. Glória a Deus, Senhor, porque talvez não deram certo. Aleluia, mas foi um livramento da tua parte. Glória a Deus, Senhor, pela enfermidade, porque o Senhor é Deus de cura. Glória a Deus, Senhor, por estar na tua presença. Glória a Deus, Senhor, por eu estar em pé, respirando para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor, pelos teus sonhos, pelos meus sonhos serem realizados, por aquilo que o Senhor prometeu estar se cumprindo, pela promessa estar se cumprindo. Glória a Deus. Hoje é dia, neste último dia dessa campanha, de você olhar para o céu, para o alto. Se talvez você esteja andando encurvado, aleluia, Jesus te cura hoje, para que você olhe para o céu, porque o teu socorro não vem da terra, o teu socorro vem do céu. Salmo 121 diz assim: elevarei os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E o Espírito testifica no coração do salmista dizendo o quê? O meu socorro vem do Senhor. Igreja, o nosso socorro vem do Senhor. Ele pode usar o homem desta terra, ele pode usar, aleluia, quem quer que seja, não importa. Mas o nosso socorro, ele vem do Senhor para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, aleluia, estás livre desta enfermidade. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Aplauda Ele em nome de Jesus. E nós vamos orar nessa hora. E eu convido você a ficar em pé. Após ouvirmos a palavra de Deus, e ela produz fé em nossos corações. E eu quero orar contigo, para que toda enfermidade, seja física, seja espiritual, ela seja repreendida da tua vida nessa noite. Em nome de Jesus.